O Apocalipse apareceria assim, num estalar de dedos. Todo mundo, mesmo aqueles distraídos, teriam a certeza da chegada de Jesus e do fim dos tempos. A gente estaria chegando no fim do que entendemos como civilização. Os sinais estariam todos lá, mas só aqueles que sabem quais são é que ficariam menos surpresos. Mas ainda assim, não tem nada nas Escrituras que diga quando vai acontecer. Imagine que você está num dia como outro qualquer. O que você geralmente faz? Acorda, toma seu café e se apronta para a escola ou para o trabalho. E depois? Nada é tão empolgante no dia a dia, certo? Mas já pensou se o seu dia muda de uma hora para outra? Tá lá você saindo do trabalho, quando o sol escurece sem mais nem menos. A lua, que deveria estar começando a iluminar no crepúsculo, não dá as caras. Tudo é um grande e infinito escuro. Mas o silêncio não é mais o mesmo. Você olha para cima e escuta um ruído ficando cada vez mais alto. Que som é esse? Trombeta? Mas uma trombeta vindo do céu? E aí, tudo começa. O escuro é trocado por um forte clarão no céu. Norte a sul, leste a oeste, algo está acontecendo. Ou pelo menos, algo está prestes a acontecer. Você fica cego por questões de segundos e vê a imagem de um homem, acompanhado de diversos outros seres celestiais, todos bem iluminados. Está na hora. Bom, essa é uma prévia do que pode acontecer quando Jesus voltar, de acordo com as Escrituras Sagradas. Seria um grande acontecimento, com a capacidade de mudar para sempre o que a gente entende de real e do imaginário. Coisas estranhas começariam a acontecer durante algum tempo. Os dias e as horas não teriam mais sentido. O tempo seria percebido de outra maneira. E o mais aterrorizante: a Segunda Guerra Mundial não faria cócegas na calamidade que tomaria conta do planeta. Os verdadeiros profetas seriam perseguidos, mas a proteção divina não deixaria que nada acontecesse com eles. Haveria provas, tentações e, por fim, o grande julgamento final, que é o que as pessoas chamam de tribulação. É o grande acontecimento que todos os fiéis esperam e os teólogos estudam. Mas mesmo sem saber quando vai acontecer, existem sinais que servem de presságio. Alguns já foram revelados, mas outros ainda não chegaram a esse ponto. E se for verdade? A gente já estaria vivendo o início do fim? Quais então seriam os sinais que faltam para Jesus voltar de acordo com a Bíblia? Parece que a gente consegue saber quais são e quantos são. Vamos descobrir juntos? Eu sou Ivan Lima e entre comigo nessa jornada. No livro de Mateus, a gente tem as principais respostas para a pergunta sobre o fim dos tempos. Ainda mais sobre os sinais que vão aparecer antes do ponto de virada. Quando Jesus Cristo saiu do seu templo, alguns discípulos chegaram perto dele com a cara de curiosos. Além da vontade de conhecer o templo, também traziam uma dúvida daquelas. Quais vão ser os sinais de sua volta, Jesus? A partir do capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus deixou as coisas bem claras. Não sobrará pedra sobre pedra daquele templo quando o dia finalmente chegar. No Monte das Oliveiras, ele contou que falsos profetas tentarão falar em seu nome. Até mesmo os escolhidos serão enganados, pelo menos no início. Muitas pessoas vão ser odiadas por carregar a palavra de Deus.
Guerras e rumores de guerra deixarão muitas pessoas com medo. Mas Jesus pede que os discípulos não se deixem levar por isso. Será só o começo das dores que dominarão a terra. A nossa geração vai dar de cara com o destino, como já está dando. Uma série de crises abalam e vão continuar abalando a humanidade. Mas não para por aí. Esses sinais podem ser percebidos por todo mundo. Outros sinais, no entanto, ainda não foram revelados. Você sabia que pelo menos 1/4 de toda a Bíblia é profética? 90% de todas as profecias falam sobre o fim dos tempos. Nenhuma é colocada ao acaso. O apóstolo Pedro conta que os verdadeiros profetas trazem apenas a verdade. E nada é apenas imaginação. Isso acontece porque foi o próprio Espírito Santo, dentro desses homens, que mostrou as mensagens de Deus. Algumas palavras ajudam a entender quais seriam os sinais ou presságios do fim de todas as coisas. Pode o quase inimaginável acontecer? O retorno de Jesus não vai acontecer de maneira secreta. Todo mundo, repito, todo mundo vai ficar sabendo no momento que acontecer. O Filho de Deus voltará para a cidade de Jerusalém, ao topo do Monte das Oliveiras, e trará consigo um novo governo divino. E isso é previsto em praticamente todo o Novo Testamento. Sabe por quê? Porque Jesus quer que as pessoas fiquem prontas. Ele ordena aos discípulos que orem e vigiem para que sejam dignos de escapar de todas as coisas que vão acontecer. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas ajudam a entender quais seriam os sinais que vão aparecer antes que Jesus volte. Guerras, violência, ilegalidade, fome, crises ambientais, terremotos, epidemias. Tudo isso já está acontecendo. De acordo com o livro de Mateus, esses sinais vão fazer com que os fiéis não sintam tanto amor como antes. As coisas vão se esfriar e uma espécie de frustração pode tomar conta de todos. A questão aqui é essa. Não importa as coisas ruins que acontecem e ainda vão acontecer. Somente os perseverantes vão chegar até o fim. Ou seja, aqueles que não desistirem da palavra de Deus, apesar das frustrações e medos. Jesus também diz que as mulheres grávidas sofrerão muito nos últimos dias. As mulheres que estão no processo de amamentar, também. Além disso, o Filho de Deus pede para que os discípulos orem. Será um pesadelo caso a grande fuga no fim dos tempos aconteça no inverno ou num sábado. O que isso quer dizer? Além dos sinais que já aconteceram, existem outros 2 que estão no processo de acontecer. O primeiro é o grande conflito do fim dos tempos, que vai fazer com que a Segunda Guerra Mundial seja uma história de ninar. E como vamos saber quando realmente começar? Por meio de um raio que vai atravessar todo o céu. Todas as pessoas vão poder enxergá-lo, não importa onde estejam. De acordo com o livro de Mateus, a grande tribulação é algo que nunca aconteceu desde o início do mundo. Jesus aparecerá brilhante no meio das nuvens, acompanhado de seres celestiais. E a menos que esses dias fossem encurtados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, estes dias serão encurtados. O primeiro estágio começa com a quebra dos 7 selos, que vão liberar os 4 cavaleiros do Apocalipse. E sabe o que vai acontecer ao mesmo tempo? Vai ser possível ouvir o som das trombetas, e isso vai despertar as pessoas justas que já morreram. Um verdadeiro arrebatamento acontecerá bem na sua frente. Sobre os cavaleiros do Apocalipse, o mais seguido de todos vai ser o montado em um cavalo branco.
Ele estará segurando um arco da morte, associado com as seitas pagãs e ao próprio anticristo. Existem muitas interpretações sobre o homem no cavalo branco. Uns afirmam que esse cavaleiro é Jesus Cristo, mas a maioria diz que, na verdade, é o anticristo mesmo. Mas não vamos entrar em detalhes. O importante aqui é o sinal que vai dar início ao momento de tribulação, o rastro de um enorme raio no céu. Jesus já vai ter voltado e todos os sinais já vão ter aparecido. No entanto, vamos voltar um pouco. Antes mesmo do sinal da grande última guerra, antes mesmo do raio no céu, vamos entender outro sinal que pode estar prestes a acontecer nos dias de hoje. Um grande líder religioso falso vai enganar centenas de milhões de pessoas antes de Jesus voltar. A profecia indica que até mesmo o povo de Deus pode ser enganado por esse falso profeta. A sua habilidade de influência e persuasão será capaz de abalar a mente de muita gente mesmo. O apóstolo Paulo escreveu uma carta sobre a volta de Jesus. Em Tessalonicenses, ele pede para que o povo de Deus tenha cuidado, porque uma onda de enganações e mentiras podem confundir a fé e os ensinamentos divinos. De acordo com o capítulo 13 de Apocalipse, este homem vai ter quase poderes sobrenaturais para enganar a todos. Ele terá a capacidade de realizar milagres, como fazer com que o fogo desça do céu. Como a gente poderia identificar esse profeta? Será que ele está entre nós? Afinal, seria um falso profeta ou a personificação de um dos cavaleiros do Apocalipse? Muitas pessoas vão ter a certeza de que ele é um servo de Deus, mas talvez o que ele queira mesmo é ser um Deus por conta própria. Talvez a grande tribulação já esteja acontecendo. Você consegue interpretar os sinais? E se for verdade?